Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 25 de julho de 2025. São 15 horas. Minha amiga, meu amigo, o Blog da Cidadania cobriu hoje o ato pela democracia que aconteceu na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na USP, e lá estava a fina flor da alta política nacional, muitas personalidades, e estava lotado, militância, estudantes, num local histórico da USP, que permeou inclusive o ato pela democracia em 2022, quando se via um risco muito grande de Jair Bolsonaro e a sua quadrilha golpista tentarem alguma coisa, o que acabou acontecendo, né? Acabou acontecendo no 8 de janeiro, e agora, felizmente e infelizmente, eu vejo ali na USP o mesmo clima de apreensão, o mesmo clima de preocupação com a democracia brasileira, e hoje num cenário muito mais grave. Como eu antecipei no último sábado, a reportagem do Primeiras Notícias do último sábado, há uma preocupação da Polícia Federal que está investigando, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, também está investigando as relações do bolsonarismo com os Estados Unidos, porque há uma preocupação com o incentivo dos Estados Unidos e do bolsonarismo a uma quartelada no Brasil. Há um risco concreto de uma quartelada em nosso país, e esse risco advém das relações do Jair Bolsonaro, principalmente do filho dele, Eduardo Bolsonaro, que é o interlocutor de Jair Bolsonaro lá nos Estados Unidos, com o Donald Trump, com o governo norte-americano, e as agressões que o Brasil está sofrendo. Hoje mesmo o Brasil, como era previsto, sofreu mais uma agressão, e há um intenso contato com outras nações democráticas, nações europeias, nações asiáticas, China, não é? França, vários países estão se unindo ao Brasil, dezenas de países estão se unindo ao Brasil, porque é uma preocupação mundial com a ofensiva golpista dos Estados Unidos e principalmente do bolsonarismo, de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. São figuras que já há um consenso no judiciário hoje que precisam ser contidas, porque estão tramando, estão tentando convencer militares renitentes da ditadura, renitentes do espírito golpista que permeou o final do governo de Jair Bolsonaro, e essas pessoas agora estão tentando uma nova cartada, inclusive para fugir do rigor da lei que já ameaça esses golpistas. Então vamos ver aí um resumo do ato na USP. Eu falei com muita gente, eu tive vários contatos políticos, muitas personalidades políticas, e o risco à democracia, o risco de golpe militar, inclusive no nosso país, como eu disse, no sábado passado, está pondo as autoridades brasileiras e, sobretudo, o Serviço de Inteligência, a Polícia Federal, Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, todos em alerta. Vamos ver essa reportagem que eu preparei para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. E aqui vai se dar um ato dos mais importantes para a democracia e para a soberania brasileira. Em outro lugar, se não esse, o início da defesa da nossa soberania. Aqui estão os sindicatos, estão os intelectuais, artistas, trabalhadores, enfim, esse evento é o início de um caminho para enfrentar essa verdadeira guerra que está sendo imposta pela extrema-direita dos Estados Unidos contra a nossa soberania.
que nós hospedamos na faculdade de Direito, mas que é, na verdade, uma manifestação. A grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Muito importantes para marcar a história do Brasil, né? No momento que o Brasil recebe um ataque à sua soberania, à sua economia, à sua sociedade, o Brasil está unido em torno do governo brasileiro, do presidente Lula, para responder dizendo que nós continuamos a negociar. Nós somos uma nação aberta, mas não aceitamos esse tipo de interferência, desse tipo de violência, esse tipo de quebra da lei e do direito internacional. Olha, eu acho que esse ato ele tem uma força, uma simbologia muito forte, porque aqui estão reunidas pessoas de vários matizes políticos e ideológicos, todas unidas pelo mesmo propósito: a defesa da soberania do país, a defesa do nosso Estado democrático e direito. Não pela força, coerção ou via militar, e que é preciso respeitar a independência de cada país em igualdade de condições. É isso que nós vamos defender daqui para frente em todo o país. E aqui é um primeiro grito de soberania e democracia. Você acha que deve haver retaliação, né? Primeiro vamos ver no 1º de agosto. O Brasil é caracterizado por um grande negociador. Nós somos um dos grandes responsáveis pela criação da OMC. O Brasil tem lutado pela reforma das Nações Unidas. O Brasil tem lutado pela solução pacífica dos conflitos, sempre contra a guerra, pela paz. E o Brasil não tem nenhum contencioso importante com nenhum país do mundo. E o Brasil sempre prezou por respeitar em negociações as decisões dessas negociações internacionais. É o que o Brasil está pedindo e espera que os Estados Unidos respeitem a nossa soberania, a nossa independência e que se negocie e se chegue a um acordo. Como é que você vê a eleição do ano que vem? Quais são suas ideias? Tamo junto, Norma. Viu, Eduardo? Obrigado, Norma. Um beijo. E na década de 60 e 64, a imprensa agiu em favor do povo. Está na hora da imprensa brasileira agir em favor do povo brasileiro. São os senhores que estão aqui, não somente nós, deputados e senadores, os senhores que são da imprensa brasileira. Defenda o Brasil, defenda o nosso povo. Nós não aguentamos mais isso, queremos paz. O Brasil quer paz, senhores. Nós estamos entristecidos com isso que aconteceu com o presidente Bolsonaro agora. Aonde nós vamos chegar? O que querem fazer do Brasil? Porque o comunismo já está à porta. Eu só quero fazer o último pedido aqui agora para as Forças Armadas. Eu sou das Forças Armadas, me orgulhava das Forças Armadas, me orgulhei das Forças Armadas em 64, embora fosse ainda menino, criança. Hoje eu quero dizer o seguinte: Forças Armadas, estejam ao lado do povo brasileiro, estejam ao lado da democracia. Bom, para você ver que eu não jogo conversa fora, né? No sábado, dia 19 de julho, eu publiquei aqui: PF investiga plano golpista do partido de Bolsonaro. Polícia Federal investiga novo plano golpista que o Partido Liberal, sentindo-se empoderado por Trump, planeja levar adiante. Aqui você tem uma matéria do grande, do gigantesco Jamil Chad, um dos jornalistas mais importantes da atualidade, correspondente nos Estados Unidos, na Europa, e ele dá conta nesse site Vero, onde ele é colaborador, que inteligência suspeita de ação da CIA contra o Brasil. Olha só, matéria publicada ontem. Cresce a suspeita entre agentes do Serviço de Inteligência do Brasil de que a atuação de bolsonaristas não está sendo organizada por movimentos orgânicos dentro do país, mas num roteiro minuciosamente ensaiado pela Casa Branca com a participação da CIA. Nos últimos dias, a agressividade de Eduardo Bolsonaro contra a Polícia Federal, contra o ministro do STF, sua atitude de desafiar até mesmo as regras de seu mandato e sua retórica cada vez mais radicalizada acenderam alertas. O primeiro deles
por conta da certeza de poder dizer e desinformar sem qualquer temor de confrontar a justiça. A segunda suspeita se refere à agressividade das próprias ações de Donald Trump. Ele reservou ao Brasil as tarifas mais elevadas, a retórica mais dura e fechou as portas para qualquer diálogo com o governo Lula. Trata-se de um típico roteiro elaborado pela CIA, alimentando atores nacionais para justificar um interesse estrangeiro estratégico, disse um agente da ABIN no exterior. Em 2022, em plena construção de um golpe de Estado por parte de Jair Bolsonaro, o então chefe da CIA, indicado por Joe Biden, viajou ao Brasil para dar um recado aos militares brasileiros. Uma aventura contra a democracia do país não teria respaldo americano. Hoje, a suspeita é de que o novo governo Trump tem um posicionamento diferente. De fato, o esforço a partir da Casa Branca é de que ações estão sendo feitas para defender os brasileiros e não contra elas. O espantalho usado é o clã Bolsonaro. As sanções seriam implementadas oficialmente não para atender a interesses estratégicos dos Estados Unidos, mas supostamente para fazer vingar a liberdade no Brasil. O roteiro conta com todos os ingredientes necessários para construir uma retórica adequada para uma ação. Há um grupo de supostos exilados, como Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, há um injustiçado que é amado pelo povo, o Bolsonaro, e há um regime supostamente ditatorial nas figuras de Alexandre de Moraes e Luiz Inácio Lula da Silva. A palavra é desestabilização, afirmou um experiente agente do Serviço de Inteligência Nacional. Enfraquecer um governo num país rachado e, assim, preparar o terreno para que, em 2026, os Estados Unidos contem com um aliado de peso no mundo emergente. Não faltaram alertas sobre o risco que o Brasil corria. Em agosto de 2024, antes das eleições, uma delegação enviada pelo Itamaraty mapeou quem seriam os atores influentes num futuro governo Trump e sugeriu que canais de diálogo fossem abertos com essas pessoas. A estratégia era de construir pontes para que, numa eventual crise, um trabalho de mediação pudesse ocorrer. Do lado da BIM, foi sugerido traçar um perfil psicológico comportamental de Trump para identificar vulnerabilidade de seu caráter. Entre os diplomatas, há também uma percepção de que os ataques e medidas adotados nos últimos dias sejam apenas o início de um longo período de instabilidade política. No governo, todos aguardam por novas ações da Casa Branca, que houve hoje, inclusive. Falta apenas um Juan Guaidó para se consolidar a existência de uma tentativa de golpe. Falta não, tem o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e tantos outros. O que move, o que é risco para todos nós, a ideia de superioridade militar é que dá margem ao golpismo. Eles se acham a nata da sociedade. E você veja aqui, o New York Times noticiou, lá em 2018 ainda, como o governo Trump, então com 2 anos de existência, o primeiro governo Trump, discutiu planos de golpe com oficiais rebeldes das Forças Armadas. Não colou, mas poderia ter colado. E você veja que mais impressionante de tudo isso é o general Mário Fernandes, que assumiu a autoria do plano para sequestrar e matar Moraes, Lula e Alckmin. Diz que foi algo que passou pela cabeça dele, ele pegou, digitou, construiu todo um plano, com formato de plano, com cara de plano, com cheiro de plano, portanto é plano, e só porque deu na cabeça dele, não tinha nada que fazer, ele fez isso. É isso que ele disse no depoimento. O governo Trump diz que Moraes é o coração pulsante de perseguição contra Bolsonaro e logo em seguida a embaixada dos Estados Unidos publica a mesma coisa. Ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Bolsonaro. Aí você vê que um encarregado dos Estados Unidos expressa interesse americano em minerais estratégicos do Brasil, né? E um presidente colaboracionista como o Jair vem a calhar. Sem apoio mais de olho em 2026, a direita radical prega o impeachment de Moraes, não vai passar, mas o Flávio Bolsonaro disse que se o STF não aceitar indulto para o Jair Bolsonaro, vai ter que usar força. Quem é que vai usar força contra o STF? São os militares golpistas. Eu lembro que em 2021, uma reportagem, se não me engano, do jornal Folha de São Paulo, deu conta de que dos 23 militares do alto comando das Forças Armadas, 18 eram bolsonaristas.
e esse general ele confirma a autoria para assassinar Lula, e você veja, esse é o risco, porque está cheio de militar que nem esse lá, cheio, e talvez no alto comando, nos escalões maiores, e talvez eles sejam até maioria. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.